Fala galera, mais um episódio do podcast do Pediu Salo, podcast cirúrgico, né? Meu nome é Lucas, tô aqui com o Ogi, dá uma palavrinha aí, Ogi. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar recebendo você aqui hoje para escutar e aprender cada vez mais junto com a gente nesse podcast sobre cirurgia. E aprender hoje dessas duas meninas que sabem E pra muito gente sobre o começar salgado. bem, né? Apresentar elas, né, Ogi? Sim, com certeza. Hoje a gente está aqui com a Bia e com a Fernanda. E já queria saber de vocês, quem que é a Fernanda e quem que é a Bia? Então tá bom, gente. Vou me apresentar. Meu nome é Fernanda, eu tenho 24 anos, eu fiz Estácio da Lapa, né? Eu sou de Macaé, nascida e criada lá, saí de lá para vir para o Rio. Então, assim, desde os 18 morando sozinha, tendo que conciliar estudo, tarefas de casa. Mas, assim, foram 6 longos anos, mas muito bons, deu tudo certo. Agora entrei para residência no Salgado, passei por alguns outros lugares também, mas acabei optando pelo Salgado, mais pelo estilo, né, do hospital e por ainda não saber o que eu quero fazer depois de cirurgia geral. Mas é isso, gente, por enquanto. E aí, quem é a Bia em um minutinho aí, Bia? Eu sou a Bia, eu tenho 25 anos. Eu também sou da Estácio, que nem a Fernanda. A gente tá junta desde o primeiro período da faculdade. Já até gosta de dizer que era pra gente estar uma na vida da outra, porque nós dois passamos para os 3 mesmos lugares de faculdade. A gente escolheu a Estácio, foi para lá junto. E agora a gente está no Salgado Filho fazendo residência de cirurgia geral juntinhas também, como Não as Mais teve que 3 dar iguais, anos para trabalho. conta. mais 3 anos para conta, enfrentando isso aí junto. Eu sou do E, Rio, não sou de Macaé, moro em casa, moro com a minha mãe. Muito feliz que eu tenho essa casinha aqui, e é isso aí. e acho que assim, pra gente começar, né? Começar com aquela pergunta clichê, né? Como que a medicina escolheu vocês? Por que vocês decidiram por esse curso, né? O que fez vocês escolherem a medicina como graduação, como profissão? Quer que comece, Bia? Então, desde que eu me lembro, acho que mais ou menos com 10 anos, 9, 10 anos, eu quis fazer medicina, não sei muito bem porquê. Eu sempre me dei muito bem com as pessoas, sempre gostei de estar em contato com as pessoas. Acho que eu sou uma pessoa que tem uma comunicação muito boa com os outros. A Bia sabe disso. Faz amizade com E, qualquer um. e eu acho que isso contou muito também para minha decisão. Eu lembro que antes de entrar na faculdade, eu sempre gostei muito de cirurgia plástica. Eu admirava muito a cirurgia plástica. E foi um dos motivos de eu querer fazer faculdade de medicina. Inclusive, na minha família não tem nenhum médico, eu sou a primeira médica da família. E Foi meu pai, legal. ele sempre fala, nossa, até hoje nunca entendi como ela quis medicina, nunca teve nenhum exemplo em casa, não sei o quê. E, assim, foi bem espontâneo, natural da minha parte, né? E eu não me arrependo nem um pouco. Hoje em dia eu vejo que eu não faria nada além da medicina. É um negócio que é muito 880, né? Você se apaixona de uma maneira que é bizarra. É E verdade, você, nada Bia? explica. Eu decidi medicina um pouco mais tarde, na verdade. Eu estudei numa escola que levou a gente para fazer estágio profissional fora do país. A gente foi para a Alemanha e foi só no primeiro ano do ensino médio que isso aconteceu. E eu pensava muito em fazer engenharia, até ir para a própria Alemanha para estudar engenharia lá, porque o meu pai era engenheiro. Eu era até boa em matemática, mas eu não era muito boa em física, essas coisas assim. E aí, nesse último ano, assim, nesse primeiro ano do ensino médio, antes da gente ir para o estágio, a gente tinha que escolher as nossas opções. E aí eu falei, não, vou botar medicina, vou ver como é que rola, como é que é. E aí eu fui para lá e passei uma semana num consultório foi até pediatria, que na época eu até considerava fazer pediatria.
E voltei e falei, não, gostei, vou seguir essa profissão. Nos primeiros anos da faculdade, assim, principalmente no primeiro ano e meio, que a gente não tem contato com o paciente, assim, a gente fica meio tipo, nossa, é isso mesmo? Tipo, anatomia, fisiologia, bioquímica, você fica meio tipo... Êmbrio. Você fica tipo, nossa... É zero medicina, é zero medicina. E aí, quando chegou no quarto pro quinto período, que a gente começa a ter mais contato, aprende o exame físico, etc., eu falei assim, não, tô no lugar certo, realmente é isso que eu quero fazer, gosto de estar aqui e é isso, tô no caminho certo. E aí, desde Eu então... acho que assim, essa parte do ciclo básico é muito desestimulante, porque são conteúdos que zero tem a ver com a tua lidar com o paciente, né? Lidar realmente com o dia a dia. É algo muito Sim. distante, assim. Você olha assim, do final da faculdade para o começo, parece que são coisas completamente diferentes, né? E eu acho que assim, falando, né, desse término de faculdade, perguntar para vocês como é que foi o último ano, né? Como é que foi o sexto ano da faculdade? Acho que todo mundo entra já querendo se formar, né? Porque é uma faculdade muito, muito longa. E eu queria saber de vocês, como é que foi esse último ano aí? Começar pela Bia, que a Fernanda já começou respondendo duas, né? E como é que foi esse último ano para você, Bia? Definição, Bia, só quem viveu sabe. É um ano muito intenso, mas assim, eu acho que é um ano muito intenso para quem vai fazer direto à residência ou para quem não vai fazer direto à residência, porque você fica naquela ansiedade de tipo, caraca, me formei e agora, né? Tipo assim, vou me formar. Mas chega a ser mais intenso para quem falou, não, vou me formar, vou prestar a prova de residência nesse meu último ano, porque é uma escolha de cada um fazer isso ou não. E quando você toma essa decisão, é uma decisão que muda completamente a sua vida, porque você vem estudando assim, você pode até estudar para as provas da faculdade, e óbvio que você tem que estudar para a vida, né, assim, para sua carreira como médico, mas o jeito que você tem a quantidade de matéria que você tem que saber é uma quantidade muito bizarra. E acaba que, apesar dessa quantidade bizarra de coisa que você tem que saber, eles conseguem cobrar na prova coisas que a gente não necessariamente precisaria saber. Como médico generalista, que eles falam que é pra gente ser formado em, né? Então você tem que abdicar de muitas coisas. Você tem que abdicar de ir para festa, você tem que abdicar de até mesmo um pouco do internato, que você fala, tipo assim, não, o que eu vou fazer agora? Eu vou pro internato ou vou sentar a bunda em casa e estudar? Ou, vou sair mais cedo hoje para ir para casa para poder estudar. Então, você acaba mudando completamente seu estilo de vida nesse último ano e principalmente nos últimos meses do ano, que é quando começam as provas de residência, você tem que dar aquele gás final. E além de ser intenso, é muito cansativo, porque tem momentos que você fala assim, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? Você fala, gente, exaustão completa, e tipo assim, não tem... Mas aí você fala, não, mas eu já tô aqui, então tipo assim, eu tenho que continuar. Então, e não é uma... Tem que continuar tocando o barco, né? Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Essa é a diferença de quem passa e quem não passa, isso na minha opinião, né? De você se manter constante ou você desistir no meio do caminho, entendeu? Acho que essa é a parte mais difícil. Eu acho que a parte mais difícil é você saber cadenciar o seu estudo durante o ano, entendeu? Porque, por exemplo, eu lembro que... Eu não sei se a Bia queria falar mais alguma coisa. Não, pode falar, amiga. Eu lembro que eu comecei o estudo no começo do ano com, assim... Nossa, eu tenho que estudar, não sei o quê. Eu comecei com tudo. Em janeiro, fevereiro, março. Chegou o meio do ano, já tava... Cara, eu tô muito cansada. Tem metade do ano ainda pela frente, eu preciso desacelerar. Você tem que saber quando você tem que correr, quando você tem que desacelerar, quando você tem que... Assim, o que você tem que fazer em cada momento do ano, né? Por exemplo, mais no final do ano é o momento que você tem que fazer as provas. No início do ano é aquele momento que você faz muito volume de questão, você estuda bastante teoria. Acho que isso me ajudou muito, né? Essa divisão ao longo do ano. Mas, como a Bia falou, assim, é um ano muito cansativo, é um ano que você tem que abdicar das coisas que você gosta. Por exemplo,
na minha vivência. Eu morando sozinha, às vezes eu tinha que dar prioridade para cozinhar do que estudar, assim, nossa, eu tenho que ver o que eu vou comer agora. Ou ainda assim, meu Deus, tem que limpar a casa. Então, assim, o momento que eu poderia ter de diversão, às vezes eu estava fazendo outras tarefas que eu não podia deixar de fazer. Então, assim, foi um ano bem complicado, muito complicado mesmo. Não vi quase a minha família, não conseguia ficar indo muito para Macaé. Meus pais, quando vinham para cá, também não conseguia dar muita atenção, porque eu estava realmente muito focada no que eu queria, né? Eu sabia que esse ano era tudo ou nada. Ou eu ia passar, ou eu ia ficar muito frustrada, sabe? Mas, assim, eu tive que fazer um trabalho mental muito grande também ao longo do ano, principalmente pro final, né? Assim, eu dei tudo de mim, eu fiz tudo que eu podia, eu dei 100% de mim. O que for para ser, vai ser. Se eu passar, porque era para ser. Se eu não passar, talvez tenha algo diferente me esperando, né, pro próximo ano. Então, assim, a gente também E tem que ter, eu acho que é um ano também muito de disciplina, né? De você se com disciplinar, de certeza, você manter ali o que você falou, a maratona, manter a constância, né? com Eu acho que a palavra certeza. é essa, né? Porque acontece muito da gente começar num ritmo bom e acabar largando mão e perder o fio da meada, né? Eu acho que isso E acontece muito com muita gente, sabe? Até alguns amigos, assim, que a gente estava conversando, né? Às vezes pediam algumas dicas do que eu estava fazendo e tal. E... eu ia falar alguma coisa agora, mas eu esqueci. Mas, enfim, é muito isso mesmo, é disciplina, você acordar, você saber o que você tem que fazer, dividir as tarefas ao longo do dia. Ah, lembrei. Inclusive, quando eu entrei de férias, eu sentia falta da minha rotina. Eu falava, meu Deus, eu tô de férias agora, o que que eu vou fazer? Porque, assim, a gente tem tudo programado, né, ao longo do ano. A gente sabe que a gente, pô, vou acordar, vou arrumar minhas coisas, vou começar a estudar. E era assim, ao longo do dia, sabe? Às vezes mais de 8, 10 horas de estudo por dia. E chegava na hora da prova, a gente via aquelas questões que a gente não tinha visto nunca na vida. E isso era um pouco desestimulante, sabe? Mas acontece, né? A gente estuda para garantir o máximo possível do que da prova, né, do conteúdo, mas às vezes isso acontece também. Eu vi muita gente criticando isso, inclusive, no Twitter, alguns Instagrams mais famosos, né, de médicos, bem conhecidos, tipo emergencista. Ele fala muito sobre essa questão da prova cobrar conteúdos absurdos que não acrescentam nada na vida médica. Mas enfim, é o isso. Eduardo, ele é bem crítico e, assim, eu É, confesso que eu concordo bastante com ele, sim, porque eu são também. mundos completamente diferentes. Você estudar para a vida, estudar para a prova, são coisas completamente diferentes e que na teoria não deveria ser, né? Porque assim, Com certeza. você tá fazendo prova para uma especialidade e na realidade você tem casos, né, questões que não é o habitual da prática clínica, né? Só a prática do dia a dia, da prática do generalista, né? Assim, até Uhum. é das especialidades, mas do generalista, né? Vamos puxar para o outro lado, Gi? Puxar para essa parte de mais se tornar médico, né? Vamos sim, vamos sim. É engraçado que eu tô ouvindo aqui e eu tô pensando, né, cara, como que o último ano é realmente decisivo na nossa vida, em tudo que a gente faz, né? O último ano do ensino médio é o decisivo para você entrar para a faculdade, seja de medicina ou não. O último ano da faculdade de medicina é o que decide sua residência, o último ano da sua residência é o que decide o, sua R+, ou então a sua não R+, né? E, e eu queria saber mais a respeito de como foi essa virada de chave, sabe? Essa formatura, esse CRM na mão, como é que vocês se sentiram assim que saíram da faculdade? Então, eu sempre quis cirurgia, né? Eu já entrei na faculdade querendo cirurgia, sabendo que eu queria fazer cirurgia. Comecei querendo plástica, né? Só que ao longo da faculdade eu fui vendo que talvez eu não me identificasse muito com a plástica, mas eu queria algo cirúrgico, né? Ano passado eu estagiei em sala vermelha, por exemplo. Isso me ajudou muito no meu desenvolvimento como médica. Eu senti que no final do ano eu me senti muito mais preparada para iniciar minha carreira como médica do que se eu não tivesse feito. Isso foi muito bom para mim. Mas com relação à cirurgia,
Eu não sei dizer por que eu escolhi a cirurgia, mas eu sempre soube que eu gostava. Eu comecei a acompanhar bem no comecinho, acho que terceiro, quarto período, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas cirurgias, acompanhei uns residentes em alguns hospitais, já acompanhei Bom Sucesso. No Salgado, por exemplo, eu nunca tinha ido. Já fui no Souza algumas vezes também. E aí isso foi acrescentando, né, no desejo que eu sempre tive de fazer uma residência de cirurgia. Mas o porquê eu não sei muito bem dizer, sabe? Eu sei que eu sempre me identifiquei com a área cirúrgica. É muito bom que essas experiências de estágio elas realmente refletem, né, o nosso interesse, porque às vezes a pessoa tá mais em contato com determinada especialidade ou outra e acaba projetando toda a formação e projetando toda a vida em cima daquilo, sabe? É um prazer que não dá pra explicar. E É não dá para muito bom, muito explicar. bom. Exatamente. E a parte do internato, eu e a Bia, a gente tinha começado em Bom Sucesso juntas, e a gente estava assim com grandes expectativas, estávamos super animadas para fazer o internato lá, só que no nosso segundo dia aconteceu um incêndio, a gente estava lá, foi horrível, foi assim, um dos piores dias da minha vida. É uma situação muito desesperadora, você vendo tudo aquilo que estava acontecendo, mas a gente tentou Caramba, e ajudar. durante esse incêndio vocês estavam no hospital? Vocês estavam rodando Estávamos, lá? a gente Como é que estava foi no isso? andar da cirurgia. No quinto andar, no quinto andar do prédio que tava pegando E fogo. aí a secretária falou, gente, a gente tem que descer porque o Tá hospital tá pegando pegando fogo. fogo. E a gente sem entender nada, a gente foi descendo. Quando a gente estava descendo, os pacientes já estavam sendo retirados, inclusive em colchões, pacientes do CTI. Deram um colchão pra gente carregar, assim, tipo, carrega aí, tipo, segura uma ponta. E a gente pegou e desceu a escada correndo. Foi assim, uma correria, foi uma situação horrível. E um hospital daquele porte, é muito triste ver tudo que Não, está com certeza, acontecendo. que doideira. É, tipo, cara, mas que bom Exatamente. que mesmo Não. sendo durante o rodízio de cirurgia de vocês, isso não desmotivou, né, a fazer, tipo, talvez tenha até motivado mais a estar nessa área e enfim, e tocar essa especialidade tão bonita, né, que vocês decidiram seguir. Pois é. E infelizmente até hoje não recuperou direito, né? Tem em relação a cirurgia, principalmente a cirurgia ficou bem afetada, né? Por conta das internações. Mas enfim, e você, Bia? Por que você escolheu a cirurgia? É, eu nunca, antes, no meu estágio que eu fiz com a escola, no primeiro ano do ensino médio, eu não escolhi ir para um hospital para fazer cirurgia porque eu nunca tinha visto uma cirurgia antes. Então eu falei assim, e se eu tô lá no meio do negócio vendo uma barriga aberta e dá ruim, né? Tipo assim, deu passar mal, sei lá. Eu falei, gente, não tem como eu fazer isso ainda mais em outro país. E aí, eu ao longo da faculdade, antes de eu entrar na faculdade, eu vi uma cirurgia, foi até uma neurocirurgia, eu falei, não, fiquei bem, etc. E aí, eu ao longo da faculdade comecei a meio que perceber de, tipo assim, eu sou uma pessoa muito resolutiva. Então, eu vi que se eu ficasse, por exemplo, numa clínica médica ou num consultório que seria para trocar remédios, digamos assim, óbvio que não é só isso a especialidade, mas uma cardiologia você acaba tratando muita hipertensão e aí você tem que fazer o controle com os medicamentos ou insuficiência cardíaca, essas coisas assim, eu não me encantava fazer isso, assim, de tipo, apesar de estar ajudando a pessoa, de você só ficar De não resolver o problema, né? Desse entre controlando alguma aspas, coisa e né? não resolver, entre aspas. E é óbvio que a cirurgia, às vezes não resolve, e às vezes a resolução não é nem cirúrgica, é simplesmente não fazer nada, né? Mas aí eu acabei indo mais por esse lado de, tipo, querer tentar resolver alguma coisa a mais. E aí a gente começou a ter aula de cirurgia e etc. E aí no internato, depois que aconteceu esse caos em Bom Sucesso, eu fui parar no Miguel Couto e eu comecei a acompanhar pelo internato a cirurgia vascular do Miguel. E lá era um serviço que eles me deixaram aprender muita coisa. Eu aprendi muita coisa cirúrgica, eu aprendi a dar ponta, aprendi a sondar, aprendi a dar nó, aprendi a serrar um osso. Tipo assim, eu fiz muitas coisas lá. E me encantei pela parte de tipo, estou aqui, estou resolvendo um problema da pessoa,
Acho, óbvio que às vezes não é legal a pessoa estar com a barriga aberta, mas assim, é uma parte interessante que você fala, caraca, tô aqui e aí eu tô tocando no intestino da pessoa, sabe? Assim, é uma coisa meio fora único, né? fora da realidade. Tipo assim, na vascular você tá tipo, nossa, estou operando a aorta, estou operando a carótida, que é tipo artérias super importantes no corpo da pessoa. Então, deu uma realização, assim. E aí eu acho que foi por isso que eu fui pra cirurgia. É interessante. Uma parte que eu também esqueci de comentar, eu e a Bia, a gente saiu de Bom Sucesso, né? Eu acabei indo pro Bombeiros. E lá não tem residente. Então, assim, como eu era uma das únicas que queria cirurgia, eu pude fazer tudo. Eu Pô, que entrei em legal. todas as cirurgias que tinham. Então, assim, isso também me fez crescer muito nessa parte cirúrgica. E as pessoas, assim, eram super dispostas a ensinar, aprendi muito lá. Isso também contou muito. Talvez fosse até, assim, sei lá, fez parte disso tudo, a gente sair de lá e ir para um outro hospital para ter mais oportunidades, poder entrar mais em campo, conhecer um pouco melhor da área. Isso também contou muito. Não, e é engraçado assim, né? Como o fato do preceptor, ele influencia, né? Eu também comecei a acompanhar muito cedo, escolhi cirurgia muito cedo. No meu terceiro período eu tinha um preceptor que era assim, pô, super academicista, super disposto a ensinar. E aí foi o que me fez também decidir cirurgia. Então, assim, você vê como uma pessoa que está disposta ali a passar a experiência, né, passar o ensinamento, como ela influencia a gente, né, de uma maneira. Eu queria até abrir um parênteses aqui, fugir um pouquinho né, do nosso roteiro e do nosso norte. Se vocês têm vontade de dar aula, de ser staff, o que vocês pensam sobre isso? Eu tenho muita vontade de ser staff um dia. Desde a faculdade, eu fui monitora de anatomia, eu sempre gostei muito de ensinar. E assim, às vezes eu acho que eu sou um pouco prolixa, mas eu, eu tinha muita vontade de aprimorar esse lado acadêmico, de ensinar, continuar ensinando as pessoas. E admiro muito quem faz, sabe? Quem é staff, quem consegue passar essa informação, sabe? Esse conhecimento para as outras pessoas. E você, Bia, tem vontade de dar aula, de passar experiência? Olha, dar aula, eu acho que eu não sou uma boa pessoa para dar aula de nada, não. Mas assim, acho que daria para voltar, para você continuar no hospital e você passar o seu conhecimento. Eu acho que tem até, quando a gente está na residência, a gente vê muito, assim, alguns staffs que você fala assim, cara, por que você é staff? Tipo assim, você não... Por que você tá aqui? Uhum. Você não tá me ensinando, você não tá passando conhecimento para mim. Você tá me deixando fazer as coisas sozinho. E isso não é uma coisa legal. Então, assim, para você virar um staff, você tem que ser um staff que tá a fim de falar, ok, vou te ensinar. Como é que faz isso? Assim, assim, assado. Ah, você nunca drenou o tórax. Então, vamos lá. Pega a mão, vamos drenar o tórax. Qual que é a teoria, qual que é a prática, vamos drenar o tórax. E aí, então, assim, para você ser um staff, eu acho que tem muita gente que tem essa dedicação, que eu já passei por staffs muito bons, que me ensinaram muita coisa, mas ao mesmo tempo você vê esses outros staffs. Então eu acho que tem épocas da vida que você tem que estar afim de fazer a coisa. Eu não vou ser contra ser staff, mas eu tenho que estar disposta a ensinar, porque fazer uma coisa meia boca não vale a Não pena. tem como. E eu acho que Com assim, a gente vê certeza. muito em alguns serviços, né? Aquele staff mais cascudo, mais caxias, que tá ali empurrando com a barriga, que já não tá com o mesmo gás, né? De tá ali. Uhum. E isso é muito ruim, né? Porque, assim, teoricamente, a residência também é um período de formação, né? Você tá ali se tornando especialista, né? Se tornando cirurgião. E é muito ruim você ter, né, alguém dessa maneira, né? Sem aquele entusiasmo, né? Digamos. Uhum. Queria perguntar para vocês em relação às provas, se vocês chegaram a fazer fora do Rio, se vocês só fizeram aqui no estado do Rio mesmo, como é que foi essa dinâmica?
Eu só fiz no Rio. Na real, foi uma decisão. Eu pensei até em fazer para Campinas, porque eu tenho família lá, então, tipo assim, seria uma facilidade na questão de moradia, na questão de, tipo, já ter gente perto, caso acontecesse alguma coisa. Mas acabou que as datas não coincidiram muito bem, até com a formatura e com as provas aqui do Rio, então eu acabei só fazendo do Rio. Mas eu escolhi isso pela facilidade, até porque a gente não ganha muito dinheiro na residência. O nosso salário da Bolsa Residência é um dinheiro que você não vai conseguir se sustentar em outro lugar só com essa quantia. Então eu teria que ficar dando plantão por fora, e eu falei, cara, eu não quero me desgastar, eu já vou me desgastar muito na residência. Eu só vou realmente dar esses plantões quando eu, tipo, realmente estiver precisando. Óbvio que, tipo, no mês que eu quiser e precisar, eu vou dar. Mas, assim, já entrar na residência falando, não, eu tenho que já dar um plantão, por exemplo, lá na Salgada a gente dá 2 de 12. E aí troca todo mês. Mas tem um lugar que você tem que dar 1 de 24. E aí, às vezes, esse 1 de 24 é no final de semana. Então, o seu final de semana você já não pode dar o plantão do 24. O seu plantão extra teria que ser durante a semana. E aí você vai dar um noturno, você vai se desgastar, porque você já vai ter saído de um dia de residência, vai dar um plantão noturno e vai ter outro dia de residência, sem descanso, porque teoricamente é um plantão por fora, então você não tem o direito às 6 horas off que você tem quando você tá nesse plantão de 12 ou de 24 pela residência. Da residência. E aí eu falei, não, tenho a minha casa, conversei com os meus pais, então, tipo, foi uma decisão fácil. Não fazer prova fora do Rio. Não, e eu acho que também isso influencia, porque como é que você vai, né, pegar um mapa cirúrgico no dia seguinte, virado de plantão, né, meio puxado, né, meio complicado. E você, Fê? Chegou a fazer prova em outras cidades, ficou só no Rio? Então, eu acabei fazendo também só as provas do Rio mesmo. Minha ideia desde o início do ano era fazer o SUS São Paulo, só que como eu já tinha passado aqui para o Rio, o SUS São Paulo ficou só para janeiro, eu conversei com meu pai e assim, a gente acabou concordando que seria melhor ficar aqui no Rio mesmo, por eu ter um suporte familiar, ter minha tia que mora aqui do meu lado, os meus pais que moram aqui no estado do Rio também, em 2 horas e meia eles estão aqui. Então, assim, ir para São Paulo seria muito mais complicado por estar sozinha, ter que ir atrás de uma moradia, não ter ninguém lá, né, para poder contar caso acontecesse alguma coisa. Então, eu acabei ficando no Rio mesmo. Outra prova também que eu ia fazer era para Macaé. O meu pai queria muito que eu fizesse. Só que, assim, por questões pessoais mesmo, por conversar com outras pessoas, acabei decidindo não fazer para lá. E vocês se arrependeram? Vocês acham que deveriam ter feito? Não me arrependo, não. Eu gosto do Rio e, assim, pós-segunda residência, provavelmente devo ficar por aqui mesmo. E, assim, também a gente acaba construindo um network, né, na residência, e você sair e ir para outro lugar para voltar para o Rio é meio complicado. Acho que essa é a dúvida, Sim. né, de uma galera aí. Ainda mais esse momento de residência, que é o momento que a gente começa a criar os contatos com os staffs mesmo. A gente tem alguns staffs bem assim, conhecidos, né, na área cirúrgica. Então, assim, isso também conta muito. Pode ser uma oportunidade no futuro aqui no Rio. Com certeza. Então, assim, você ir para São Paulo, aí eu pensar, será que eu vou ficar em São Paulo mesmo? Será que eu quero passar essa parte pós-residência morando aqui? Então, assim, acho que são questões que a gente tem que colocar na balança, né? Porque sair de São Paulo, criar laços lá, criar contatos lá, para depois voltar para o Rio, para fazer uma segunda residência, será que a gente vai ter a mesma oportunidade? Então, assim, acho que tem que ser muito bem pensado. Acho que a gente pode falar um pouquinho mais de residência, né, hoje? O que você acha? Com certeza. Nem sempre é uma decisão muito fácil, né? Para onde a gente vai prestar a prova, inclusive. Muita coisa para se pensar. Cada hospital tem sua característica. Mas como é que foi o primeiro contato de cada uma de vocês com a residência, com o hospital que vocês iam aprender, né? E passar os próximos anos da sua vida? Passar é um alívio muito grande. Assim,
Eu demorei para passar, a Fernanda passou logo na primeira chamada João Goulart. Eu só fui passar na 6, que foi a última prova, que foi do dia 15 de janeiro. Então eu tava tipo, vou até chorar. eu tava muito ansiosa, porque eu falei, cara, vou ter que repetir esse ano de novo, meu Deus, tipo, o que vai acontecer? Não foi suficiente. Mas aí eu passei para Saracuruna, pela SES, e aí uma semana depois do início da residência eu passei no Salgado. E aí eu fui pro Salgado, que era a primeira opção, tanto minha e da Fernanda, né? A gente tava tipo, a primeira opção, Salgado Ipanema. O melhor municipal, o melhor federal. Então foi um alívio muito grande. Só que você também fica muito ansiosa, tipo assim, porque você não sabe quem você vai encontrar lá. Então, assim, bem ou mal, são 3 anos. Que você pode ter um grupo, tipo, junto de você, que vai ser um grupo, tipo, muito maneiro, que chega junto, você vai ter um grupo que bate de frente, que é um caos e etc. E ainda mais que você tem um grupo de staffs muito grande. Lá no Saracuruna era muito pouca gente. São 3 R1s, 2 R2 e 3 R3. Então eram 8 pessoas. E aí eu mudei pro Salgado e são 8 R1s, 5 R2 e 1 R3. Caramba. Então, tipo assim, quase dobrou o número de pessoas que eu estava convivendo com. Eu lembro que no dia antes de começar a minha residência, foi até lá no Saracuruna, eu tinha arrumado tanta coisa. Tipo assim, eu tinha separado 1000 coisas, eu tinha feito a minha bolsa do plantão, eu tinha feito a minha bolsa de, tipo, coisas reservas, assim, de, tipo, se eu tiver que tomar banho, se eu tiver que fazer isso, se eu tiver que fazer aquilo. E aí você fica numa expectativa muito grande. E aí você também fica assim, nossa, e se eu fizer... Né? Porque assim, aí já era, porque você já fica assim, nossa, se eu esquecer, se eu não souber, e blá, blá, blá. Então você tem que ter paciência, porque nessa hora também você tem que pedir ajuda. E você vai pedir ajuda para seus R2. Que, assim, pode até pedir para um R1, mas assim, na grande maioria das vezes o R2 já vai ser a pessoa que vai ter mais experiência que você, né? Mas eu não conhecia o serviço do Salgado antes de, assim, tipo, não tinha acompanhado o serviço de cirurgia do Salgado. Eu já tinha acompanhado na Sala Amarela lá. Só que um dos staffs da Vascular do Miguel, que até são staffs da Vascular do Saracuruna, então foi até uma das coisas que na hora que eu passei na 6 me fez escolher o Saracuruna. Eu falei, não, eu vou pro Saracuruna, porque aí eu vou continuar rodando com o Guilherme, com o Hugo, tipo, vou continuar esse contato com eles e tal. E aí quando eu passei na quarta-feira pro Salgado, na quinta eu encontrei o Hugo, eu ainda não tinha encontrado ele lá, e aí ele falou assim, e aí, como é que tá? Eu falei assim, Hugo, eu passei pro Salgado. Aí ele só virou pra mim e falou assim, você vai pro Salgado. Ele falou pra mim assim, você vai pro Salgado. Tipo assim, você não vai ficar aqui, você vai pro Salgado. Então, tipo, ele me deu um empurrãozinho, assim, da decisão, porque... Eu também, né, Bi? Não. Isso que eu ia falar. Com certeza a Fernanda aqui, ó. Não, com a Fernanda, óbvio que tinha esse plus, esse mais, mas como eu já tinha começado no Saracuruna, a minha dúvida foi maior, entendeu? Porque se eu não tivesse começado, tava certo que eu ia pra lá. Porque, pô, Fernanda, Salgado, etc., tudo bem. Só que eu me adaptei ao Saracuruna, eu gostei do Saracuruna, eu gostei dos staffs. Eu gostei do serviço, eu gostei do hospital e tal. Então, tipo, acabou gerando uma dúvida em mim, né? De tipo, meu Deus, e aí? Pra onde eu vou? Porque agora eu tenho que fazer essa decisão. Não, e realmente é muito bom, né? Quando alguém que já faz parte do serviço já te fala, não, faz isso ou faz aquilo, te dá esse suporte, te dá Exatamente. esses E o meu conselhos, chefe do Saracuruna, ele falou, quando eu falei pra ele, eu falei, olha, Paulo, eu passei pro Salgado. Eu quero até sair mais cedo hoje pra ir pro Salgado, tipo assim, ver como é que é, etc. Ele tinha falado pra mim assim, não, vai escolher ficar aqui, tipo assim, você vai escolher ficar aqui. E ele é chefe das urgências e emergências do Rio de Janeiro. Então ele também conhece a galera do Salgado, ele também foi de Salgado e ele tinha falado para mim, não, você vai ficar aqui, tipo. Então a minha dúvida ficou muito grande, tipo, não
pela Fernanda, porque é óbvio que é muito mais confortável você ter uma amiga no serviço que você tá. Mas pelo serviço em si, pelo hospital em si. Porque se você pegar os dois hospitais, eles são muito diferentes. Assim, os dois têm trauma, os dois chegam muita coisa, você tem que dar plantão, é emergência, é porta aberta, chega qualquer coisa, literalmente. Mas assim, um é no Meier apertadinho, o outro é em Caxias, na beira da estrada, um andar enorme, assim, o primeiro andar do Saracuruna é enorme, é o andar do centro cirúrgico, do CTI, do centro de imagem, da emergência. Tipo, são coisas completamente diferentes. O trauma do Saracuruna, a sala do trauma do Saracuruna é 3 vezes a sala do Salgado, do trauma do Salgado. Então, são, assim, são duas coisas completamente diferentes. E no Saracuruna, você já tinha acompanhado, Bia? Não, também não tinha acompanhado. Também, não, mas aí também fiz um plantão de 24. No Saracuruna, o plantão do residente é um plantão de 24, só um residente. Então, você é um residente sozinho com 4 staffs. E aí, no Salgado, são 2 de 12, um diurno e um noturno, com algum outro residente com você, que pode ser R igual ou R+. Então, é outra vivência. Lá no Salgado tem mais paciente, o residente é responsável por uma enfermaria, então pode ser até 6 pacientes. No Saracuruna, a cada dia você pega 2 ou 3 pacientes, assim, você até tende a pegar o mesmo paciente, né, assim, tipo, naquela semana, mas é outro andar da carruagem, né, então mudou muito. E isso cai justamente naquilo que eu tava falando sobre o perfil de cada lugar, né? O perfil de cada hospital, às vezes até o perfil de cada cirurgia que você vai fazer, do quanto que você vai pegar a mão. Alguns hospitais te permitem entrar mais do que outros, alguns são bem mais academicistas, e que bom, né, que você pode passar por um hospital, até hospital qualquer, vamos dizer assim, né? Uma outra possibilidade. Muito bom que foi o Saracuruna, mas assim, se fosse qualquer outro hospital seria bem legal também que você tivesse uma experiência diferente. Dado Salgado, até para ter certeza se realmente foi a melhor escolha que você poderia ter tomado ou não. Mas e você, Fernanda, como é que foi sua relação com as provas? Então, com relação às provas, a da João Goulart foi a primeira, né? Foi a primeira prova do nosso ano, então, assim, foi um alívio, porque em dezembro eu já sabia que eu tinha passado. Passei para alguns outros lugares também, passei para Bom Sucesso, para o Fundão e para a HFAG. Então, assim, tive que fazer uma pesquisa de campo, né? Tipo, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Quando já estava tudo certo para ir para o Salgado, veio a notícia do HFAG, um lugar que eu já tinha ouvido falar muito bem. Fui atrás das informações, mas no fim das contas optei pelo Salgado. E Bom Sucesso também, visitei, fui lá, conversei com um staff de lá, que inclusive é o nosso chefe do Salgado. Então, assim, ele foi muito cuidadoso na nossa conversa, né? Porque ele não queria me induzir a ir para o Salgado. Mas conversei com os residentes, conversei com todo mundo do serviço, né? Como a gente estava falando, o incêndio afetou demais o volume cirúrgico e o hospital como um todo. Então, assim, é aquela história. Pode ser que melhore em 2 meses? Pode. Pode ser que melhore em 1 ou 2 anos? Pode. É uma coisa muito imprevisível. Então, isso também contou muito na minha escolha. Mas, no final das contas, escolhi o Salgado mesmo. Não me arrependo de ter escolhido lá. A gente chega na residência muito perdido, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe como funciona a rotina, a gente não sabe quais são as tarefas direcionadas ao R1, né? E esse momento foi muito importante o nosso contato com os nossos R+. Eles passaram pra gente o que a gente tem que fazer no plantão de andar, por exemplo. O plantão de andar é um dia que você fica responsável pelas pendências das enfermarias, né? Então, assim, a gente tem que resolver tudo que fica de pendência. Normalmente, mas, na verdade, as pendências de cada enfermaria fica para o responsável por aquela enfermaria. Por exemplo, se o da 511 tem pendências da 511, eu resolvo as pendências do 511. Se faltar alguma coisa, vai para o plantão de andar.
esse é um dia bem ruim, assim, da residência, admito. É burocracia, Mas, assim, é pura é burocracia. burocracia. E quem fica responsável por isso é o R1, né? E nessas primeiras semanas, os R2 ajudaram muito a gente, explicaram como são os procedimentos, como funciona a parte burocrática. Eu me senti bem amparada, né, nesse começo. Acho que agora a gente está começando a pegar mais do serviço, acho que a gente está ficando um pouco mais independente. Então, assim, esse primeiro contato foi muito importante. E eu fiquei super feliz, óbvio, da Bia vir fazer residência comigo. Assim que eu soube que ela passou, eu já mandei tipo, Bia, você passou, e aí, você vem, né? Um pouco de pressão psicológica. Livre espontânea pressão, né? As minhas duas vezes que eu passei, quem me falou foi a Fernanda, porque a primeira vez eu tava trabalhando, eu tava na clínica da família, e sendo que estavam dizendo, tava no edital lá, que o negócio ia ser liberado apenas tipo, no dia 10 de fevereiro. E aí era no dia 9 de fevereiro, tipo, 4 horas da tarde, e aí a Fernanda me marcou assim no grupo, falou assim, Bia, você passou, tipo, pra 6, assim. E aí eu comecei a chorar lá no trabalho, tá ligado? E aí depois a outra também eu tava no Saracuruna, e aí a Fernanda, não sei o que a Fernanda tava fazendo, que ela tava vendo o leilão de vagas na hora que ela deveria estar na residência. E aí ela botou, Bia, você... Não, primeiro ela botou assim, nossa, passaram 3 mulheres pro Salgado, porque a Fernanda tava sozinha com 5 homens. Tipo assim, Era eu e 5 homens. E um deles desistiu, um deles foi pra HFAG. Então depois eu e 4 homens. Então, assim, foi desesperador. Mas deu tudo certo. Porque agora tá 4-4, então tá tudo bem. Agora ficou igual, né? Ficou. E deixa eu perguntar pra vocês, como é que é essa relação com os R iguais, com os R2 e com os staffs? Polêmica, né? Então, acho que a gente... Oi? Pergunta polêmica, né? A gente ainda tá se conhecendo, né? Mas, assim, nesse primeiro mês a gente começa a ver quem é mais enrolado, quem é mais miguezento, quem chega mais junto, que ajuda mais, que é mais safo. Mas, assim, acho que tá todo mundo passando por um período de adaptação, né? Então, é até normal quem tem um pouco mais de dificuldade para pegar as coisas, para resolver as coisas mais rápido. Sei que eu também comecei super enrolada, acho que hoje em dia eu consigo levar as coisas melhores, de um jeito melhor. Uma pessoa que eu me aproximei muito, muito mesmo foi o R3. Acho que ele me adotou, assim, praticamente. Uma pessoa, assim, muito boa, ele tem muito conhecimento para passar pra gente, acho que isso está sendo muito bom. Até essa última semana, o meu plantão noturno era com ele, então, assim, me sentia muito segura. Inclusive, essa semana eu drenei um tórax, fiquei muito feliz, porque eu não tinha conseguido algumas outras vezes. Então, assim, é muito bom você ter uma pessoa que você pode confiar, né, no seu plantão. Com certeza. Nossos R2 são 4 mulheres e 1 homem. Acabou que eu me aproximei muito também do R2, o Léo. Foi ele que me introduziu o que era o Salgado Filho, né? A gente conversou muito em dezembro, em janeiro. Então, essa conversa que a gente teve também contou muito para minha escolha do Salgado. O Léo é... O Léo é testemunha do Salgado Filho. Ele é tipo... Ele só fala bem, ele não fala nada de ruim de lá. Entendeu? Não, assim, ele me falou muito dos problemas, né, quando eu tava escolhendo. Falou, é um lugar que você vai gostar muito, que você vai sair com mão. Esse também foi um dos motivos de eu ter escolhido lá. Eu queria muito sair safa da residência de cirurgia. Então, assim, ele falou muito dessa parte, mas falou que tem, como todo lugar, tem seus defeitos e tem seus problemas. Isso é uma coisa que não dá pra gente fugir, né? Todos os lugares têm suas particularidades e vão ter defeitos e vão ter coisas boas também, né? O negócio é saber equilibrar, escolher um lugar equilibrado, né? O que mais encaixa com o seu perfil, né? Sim, com certeza. Isso também é outra coisa. É muito difícil você decidir, você parar pra pensar, qual é o meu perfil? O que eu quero? Será que eu gosto de trauma? Será que eu quero um lugar que tenha só eletivo? Eu acho que isso é a parte mais difícil. E já vou aproveitar esse gancho aí do perfil. Queria perguntar para vocês da sub, né? Da subespecialidade, se vocês
já sabem o que vocês querem, o que vocês pretendem? Eu cogito vascular, eu acho que até pelo contato que eu tive com a galera do Miguel, foi o que me introduziu. Eu não conhecia direito o que era vascular direito antes de eu chegar lá no Miguel. Eu acompanhei os serviços de lá por quase um ano. Depois que passou a parte do internato, eu continuei indo lá uma vez na semana. Voltei para fazer o eletivo lá, porque era um lugar que eu me sentia bem-vinda, eu aprendi muita coisa, eu tinha uma boa relação com todo mundo. Os staffs até brincam assim, você vai fazer residência aqui, né? Tipo assim, se você for fazer vascular, você vai fazer residência aqui. Aí eu falo assim, eu só vou fazer se vocês continuarem aqui. Se vocês não estiverem aqui, eu não vou voltar pra cá. Então, aí, além de você pensar de tipo, o que você gosta como subespecialidade, você tem que pensar muito como vai ser a sua rotina de trabalho. Na vascular, por exemplo, na residência, você acaba tendo muito mais contato com a parte arterial do que a parte venosa. Só que acaba que no seu consultório, quando você vira uma pessoa, um cirurgião vascular, você acaba trabalhando muito mais com a parte venosa, com a questão das varizes, com a safenectomia, essas coisas assim. E aí tem a parte da angiografia. Então você tem que pensar que quando você se formar, você vai, com o que você vai trabalhar, com o que você pode operar. Na parte da vascular, além de você poder trabalhar tanto com arterial quanto venoso, você tem como fazer Doppler, você tem como fazer a arteriografia, você tem como trabalhar só fazendo fístula para diálise, você tem como trabalhar trabalhando, botando permiquete, fazendo essas coisas assim. Então, foi até uma das coisas que me atraiu a vascular é o fato de eu poder ter várias coisas para eu conseguir trabalhar com. Se um dia da semana eu quiser fazer staff, tipo, ser staff de um hospital e trabalhar com arterial, eu consigo. Se eu quiser só fazer consultório de varize, eu também consigo. Se eu quiser fazer Doppler, eu vou fazer Doppler. Então, eu gosto dessa variedade, de eu poder acabar criando uma rotina, mas que tem uma certa diversidade no dia a dia. E não de só fazer uma coisa toda hora. E eu acho que assim, também conta muito a questão do arroz com feijão, né? Porque assim, a gente vê nas cirurgias, né, pegando pela geral, o Whipple é muito legal, muito maneiro, mas não é sempre que você vai operar o Whipple, né? Então assim, você gostar do dia a dia da sub também acho que é o mais importante, né? E você, Fernanda, o que você pretende de sub? Então, lá vamos nós. Eu tô entrando na residência com a minha cabeça aberta, porque eu ainda não faço ideia do que eu quero fazer depois. Eu até me atraí um pouco pela parte cabeça e pescoço, mas tô sendo desiludida pelos meus staffs. Então, assim, isso foi até uma coisa que eu esqueci de falar da relação com os staffs, né? Acho que é muito bom essa proximidade, porque a gente consegue conversar sobre essa parte das subespecialidades, pegar um pouco da experiência deles e ver se adequa ao que a gente quer, né? Então, assim, por enquanto eu tô entrando com a cabeça bem aberta, tô vivenciando cada cirurgia e, assim, pensando aos poucos mesmo, sabe? Eu percebi que eu sou uma pessoa que gosta muito de barriga. Então, talvez eu vá mais para esse lado, talvez aparelho digestivo, conhecer um pouco mais sobre essa especialidade. Mas é isso, entrar com a cabeça aberta e estudando e pensando aos poucos. São 3 anos que eu tenho para decidir ainda. Então, é uma decisão que vai ser para minha vida, né? Então, Com certeza. Quero tomar essa decisão com cuidado, pensar se eu quero continuar fazendo isso para toda a minha vida, me adequar também. Mas é muito difícil, é uma escolha difícil. E no serviço de vocês chegam a rodar fora? Tem rodízio de, por exemplo, vascular, vídeo? Sim. Como que é? Então, lá no Salgado. Roda na vascular. Lá no Salgado a gente roda vascular lá mesmo. Bia. E aí depois a gente vai pra torácica na UERJ, Uro na Piedade, e aí tem outras coisas, e aí no R3... Procto na Lagoa. Pô, legal. E é bom pra te dar uma dinâmica. Lá no Salgado, eu acho que uma vantagem é que a versatilidade de cirurgias também é muito grande. Assim, todo dia tem CVL, por exemplo. Então, assim, os R2 que operam, né, CVL.
Mas é muito bom que a gente vê muito, a gente acaba aprendendo com os erros deles, né? E a gente acaba pegando conhecimento de cada staff, porque cada dia na semana tem um staff, então a gente vê como um faz, como o outro faz. Tem muita reconstrução de trânsito também. Tem bastante coisa. Acho que por esse lado é muito bom também, porque ajuda na escolha, né? A gente tem um staff, por exemplo, que ele é cirurgião de cabeça e pescoço, então esses dias teve uma cirurgia de tireoide. Então acho que acaba agregando bastante pro serviço. E o fato de ter alguém com experiência muda completamente, né? O que a gente conversou mais cedo sobre Com o certeza. preceptor, né? Bom, a gente já está chegando mais ou menos no final, e aí a gente tem a tradição aqui no podcast do Pediu Sala, da nossa biblioteca. E eu queria perguntar para vocês um livro que vocês recomendam, seja de medicina ou não, um livro que assim importante para vocês, para deixar aí de sugestão aí para os nossos ouvintes. Bia, começando com você. Eu pensei um pouco, assim, porque faz tempo que eu não leio um livro, para ser bem sincera com vocês, assim, livro, Geral, né? tipo, que não seja apostila de coisa. Mas tem um tempo, foi até um livro que eu li mais para o início da faculdade, que foi o Curiosidade Mórbida, que ele fala, na verdade, sobre o uso de cadáveres na medicina e como isso influenciou o estudo. E eu acho que ele faz a gente refletir muito na parte da ética médica, na parte do que a gente sente quando a gente está pensando em estudar a partir de uma pessoa que já morreu, né? E a nossa conduta em frente a isso. Acho que foi até um livro que eu li durante as aulas que a gente tinha de psicologia médica, ética médica, essas coisas assim. E me fez refletir bastante. É um livro que não conta tanta história, né? Conta mais a história tipo, do cadáver em si, mas é um livro interessante. Você não pensaria, nossa, vou ler um livro sobre isso, mas... Mas interessante, né? Uma pegada diferente. E você, Fê? Então, tô na mesma situação da Bia. Acho que esses últimos 2 anos, assim, foi lendo muito a apostila. Mas na pandemia eu li alguns livros, né, extra medicina. Não sei se isso conta. Conta, claro, com certeza. Cara, eu li uma autora que, assim, me marcou muito, que eu gostei muito da pegada dela, foi a Agatha Christie. Li vários livros da Agatha Christie na pandemia. Eu sou fã da Agatha Christie, foi um dos primeiros livros que eu comecei a ler quando criança, mas vai lá, vai. Nossa, eu gostei muito. Um livro que me marcou muito, foi Morte no Nilo. Muito bom. E tem o filme, né, agora, saiu o filme. Tem, eu pretendo assistir hoje, inclusive. Bom, eu acho que é isso, né? Acho que já tá chegando ao final aí do nosso tempo. Queria ver com vocês se vocês têm mais alguma palavra para dar pro pessoal que tá ouvindo, algum bizu, algum conselho. Gente, assim, acho que o último ano é um ano muito difícil. A gente tem que fazer um trabalho mental muito grande, ter pessoas importantes próximas, são pessoas que possam te apoiar. Meu namorado, por exemplo, foi uma pessoa que esteve muito presente. Se a gente não terminou no ano passado, foi porque foi por causa dele, porque assim, teve que segurar muito a barra também, né? De eu estar longe da minha família, de ele ser uma pessoa que estava vivendo tudo comigo, essa parte do estudo, de estar presente, de aguentar as crises de choro, do desespero. Então, assim, manter as pessoas importantes próximas, tentar prezar pela saúde mental, fazer coisas que você gosta, não deixar de fazer atividade física. Eu, por exemplo, deixei de fazer, me arrependo muito. Acho que isso teria agregado muito mais ao meu ano. Teria até melhorado o meu desempenho nos estudos. E, assim, se você quer isso, vá atrás do que você quer. Vale a pena. É um ano, sabe, que você está tirando para... como que eu posso dizer? Para se dedicar a algo que você vai fazer para sua vida, sabe? E se assim, se em algum momento você entrar na residência, você não se identificar, tá tudo bem mudar, sabe? Acho que o que importa é a gente ser feliz com o que a gente escolher. E se a gente vai começar uma residência que a gente não se identificou, será que vale a pena? Será que vale a pena você continuar infeliz pelos próximos anos da sua vida por talvez ter feito uma escolha errada, mas não ter voltado atrás e mudado?
Então, assim, isso é algo natural, sabe? A gente, às vezes, acaba entrando na faculdade muito novo, vai começar a residência muito novo também. Por exemplo, tenho 24 anos, estou começando ainda a minha vida profissional. Então, assim, pensar muito bem e é isso. E você, Bia, uma palavra para o pessoal que tá ouvindo, uma palavra final, para a gente encerrar. Eu acho que você sempre tem que pensar no que vai ser melhor para você. Seja fazer ou não a residência no ano seguinte, tipo assim, logo no ano de terminar, fazer ou não, qual curso você vai fazer, se você vai fazer o MedCurso, vai fazer o MedCel, o MedSoft, Sanar, JJ Mentoria, tem 1000 opções, você tem que escolher o que vai se adaptar melhor a você, melhor ao seu tipo de estudo. Eu, por exemplo, fiz um diferente do das minhas amigas, mas a gente se encontrava todo mês para estudar, a gente criou essa rotina nossa de tipo, todo mês a gente vai estudar. Achar o seu método de estudos que vai fazer você aprender mais. Às vezes a pessoa lê e fixa, às vezes a pessoa precisa fazer 1000 questões, que era o meu caso. Arranjar meio de decorar. A gente passava horas loucas tentando fazer um método de como decorar o estadiamento do câncer de colo de útero, entendeu? Então, assim, a gente era cada hora um negócio diferente, e sempre achar o que você vai se adaptar melhor, porque no final vai ser o que vai te fazer ficar melhor naquilo, que nesse caso é estudar. E depois, antes de você decidir a sua especialidade, também pensar no que aquela especialidade traz para você, porque às vezes, por exemplo, tem muita gente que fala assim, nossa, eu gosto muito de cirurgia, mas a residência de cirurgia não é para mim, porque é uma residência que costuma ser pesada, etc. Então você tem que levar isso em consideração. Mesmo que goste da cirurgia, você vai aguentar passar 3 anos fazendo o que você teoricamente não gosta na residência para finalmente alcançar aquilo que você acha que você gosta. Você tem que raciocinar muito, você tem que pensar muito e considerar muita coisa na hora das suas escolhas. Seja fazer a residência ou não, seja o local da residência, seja qual for a residência que você vai fazer. E isso, na verdade, é para qualquer coisa na vida, né? Mas, assim, a gente, como tem que fazer a decisão dos 18 anos de fazer medicina, depois do final de 6 anos, vou fazer a residência em quê? Vou fazer a residência aonde? Daqui a 3 anos a gente vai ter que fazer essa escolha de novo. E são todas as escolhas que a gente está fazendo para o resto das nossas vidas. É óbvio que a gente consegue trocar, que nem a Fernanda falou, entrou, não se identificou, sai, faz um recomeço. Apesar de ser uma escolha difícil também, né? Difícil, eu não acho que você vai perder nada, eu acho que isso só vai ter a te acrescentar, porque não adianta você ficar triste, mas pensem, reflitam, tipo, não faça só porque os seus amigos estão fazendo, não faça só porque o seu pai é dermatologista, e aí você tem que fazer dermato. Tipo assim, tem que levar tudo isso em consideração. E que cada um tem seu tempo, né, também. Às vezes a gente fica nessa pressão de, não, quero entrar logo na residência e tal, entrar logo na sub. Mas, de repente, às vezes esse um aninho aí, né, para pegar experiência, você amadurecer como pessoa, como profissional, é diferente, né? Bom, só tenho a agradecer a vocês, meninas. Para quem não sabe, a Bia e a Fernanda fazem parte da equipe do Pediu Sala. Bia é responsável pela parte de vascular e a Fernanda por parte de cabeça e pescoço e hepato biliar. Então, só agradecer o convite, só agradecer o fato de vocês terem aceitado o convite, né, de estar aqui no podcast. Acho que já deu uma visão para a galera que está nesse final de faculdade, já prestes aí, já para fazer prova, né? Hoje, quer acrescentar alguma coisa? Meninas, muito, muito, muito obrigado por estar aqui com a gente, por gravar esse episódio, compartilhar um pouco das experiências de vocês, porque certamente eu sei que quem está ouvindo agora, seja interno, recém-formado, residente que não está satisfeito com o serviço em que ingressou, escutar isso tudo que vocês passaram pra gente, escutar o que vocês passaram, como vocês se dedicaram,
dá ânimo, dá vontade de querer cada vez mais buscar e correr atrás dos nossos sonhos, sabe? De dar aquele 120% que seja para conseguir conquistar aquela tão sonhada vaga. Então, de verdade, obrigado pelo tempo, pela disponibilidade e por acrescentar tanto a equipe da Pediu Sala. Seja na área de vascular, seja na área de cabeça e pescoço, vocês estão tirando muita onda. O podcast está ficando cada vez muito melhor. E eu aguardo você, ouvinte, para mais um episódio do nosso time. Valeu! Foi um prazer, gente. Eu adorei ter participado. E assim, isso é um pouquinho da nossa experiência, né? A gente está só começando, a gente tem zero experiência, mas acho que isso faz até as pessoas se identificarem um pouco, né? Com certeza. A gente está começando. Bom, muito obrigado a você que assistiu ou ouviu esse episódio do podcast do Pediu Sala. Se você não segue a nossa página no Instagram, dá um confere lá, @Pediu Sala. A gente vai vir com novidades, com novos convidados para esse podcast. E a gente se vê nesse próximo episódio. Então, um abraço e até a próxima.